Deus te trouxe até aqui com intenção. E isso não é detalhe, é direção. Existe um decreto sendo liberado sobre a sua vida neste momento. Você não será interrompido, não será reduzido, não será apagado. O que tentou te parar, perdeu autoridade. O que tentou te intimidar, perdeu força. Você foi guardado porque há promessa em andamento. Cada dia que você acordou mesmo sob pressão, foi prova de que a mão do Senhor estava sustentando seus passos. Hoje Ele estabelece algo novo dentro de você, uma convicção inabalável de que sua história não caminha para a perda, mas para a consolidação. Há um alinhamento acontecendo, há decisões sendo confirmadas, há caminhos sendo organizados à sua frente. O que parecia resistência começa a ceder. O que parecia distante começa a se aproximar. Você não está avançando por impulso, está avançando por chamado. E quando Deus chama, Ele garante sustento. Prepare seu coração, fortaleça sua postura, amplie sua visão, porque a partir daqui, sua caminhada será marcada por estabilidade, crescimento e honra. O Senhor firma seus pés, fortalece suas mãos e confirma que o que Ele começou em você não será interrompido. Houve noites em que o silêncio parecia pesado demais. Mesmo assim, o sol nasceu outra vez e você levantou. Respirou fundo, seguiu. Isso não é pequeno, isso é prova. Prova de que a mão de Deus esteve sustentando você quando suas próprias forças pareciam curtas. Hoje algo está acontecendo dentro de você. Uma chave está virando, uma consciência está despertando. Você começa a perceber que não é frágil como pensaram, não é descartável, não é alguém que seria apagado da história com facilidade. O inimigo pensou que era o seu fim, mas Deus disse: é apenas o ensaio para a sua vitória. Você entrou em um tempo de entendimento. Seus olhos estão se abrindo. Sua postura está mudando. O que antes parecia sentença, agora revela preparo. O que parecia perda, agora revela aprendizado. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque há um decreto sobre sua vida. E esse decreto diz que você continua. Continua de pé. Continua respirando. Continua acreditando. Continua caminhando. E quem continua, vence. Você se lembra das vezes em que achou que não aguentaria? Quando o telefone tocou trazendo uma notícia difícil, quando alguém virou as costas, quando um projeto não saiu como esperava, quando o dinheiro não deu, quando a saúde preocupou, quando a porta que você tanto queria se manteve fechada. Naquele momento parecia grande demais, pesado demais. Mas olha você aqui, vivo, pensando, buscando crescer. Isso não é sorte, isso é cuidado de Deus. Houve um amparo que você não viu, mas sentiu. Houve proteção quando você atravessou situações que poderiam ter terminado diferente. Você sobreviveu ao que tentou te destruir. Sobreviveu às críticas, sobreviveu às quedas, sobreviveu às próprias dúvidas. E cada vez que acordou no dia seguinte, Deus estava dizendo sem palavras: ainda não acabou. Eu ainda estou escrevendo sua história. Existe uma força que não nasceu das circunstâncias. Ela nasceu da presença de Deus dentro de você. Uma resistência que não se explica apenas por esforço humano. Algo maior te sustentou. E essa mesma mão continua sobre sua vida hoje. Não para que você apenas exista, mas para que avance. Para que olhe para trás e entenda que aquilo que parecia o fim foi apenas uma página. E páginas viram capítulos. E capítulos constroem testemunhos. Você não é sobrevivente por acaso. Você é guardado. Você é escolhido para continuar. Agora preste atenção. O fato de você ter permanecido é uma declaração poderosa sobre quem você é. Pessoas podem ter duvidado, podem ter falado que você não conseguiria, podem ter esperado que você desistisse, mas você não desistiu. Mesmo cansado, continuou. Mesmo sem aplausos, continuou. Mesmo sem entender tudo, continuou.
Isso revela algo forte dentro de você. Existe uma raiz profunda, existe convicção, existe caráter sendo formado, e Deus estava ali em cada detalhe. Quando você chorou sozinho, Ele viu. Quando você trabalhou em silêncio, Ele viu. Quando você decidiu fazer o certo mesmo sendo difícil, Ele viu. Nada passou despercebido. O inimigo pensou que era o seu fim, mas Deus declarou que era preparação. Cada dificuldade que tentou te parar acabou te fortalecendo. Cada queda ensinou onde pisar melhor. Cada decepção ensinou a escolher melhor. Você não saiu ileso, mas saiu mais forte, mais atento, mais consciente do seu valor. E isso muda seu futuro. Porque alguém que já atravessou tempestades não se assusta com nuvens. Alguém que já enfrentou dias difíceis não recua diante de desafios menores. Você está se tornando inabalável, não por orgulho, mas porque Deus tem forjado sua resistência. E quando Deus fortalece alguém, ninguém consegue apagar. Existe algo acontecendo ao seu redor que você começa a perceber agora. Aquilo que te segurava perdeu força. Situações que antes pareciam gigantes já não têm o mesmo peso. Pessoas que tentaram limitar você já não determinam seus passos. O que parecia uma barreira começou a ceder. Deus está colocando ordem onde houve confusão. Está alinhando oportunidades. Está organizando encontros certos. Você plantou lágrimas em muitos momentos, mas não foi em vão. Cada esforço silencioso está sendo considerado. Cada escolha correta, mesmo difícil, está sendo lembrada. Você pode notar que algumas respostas começam a surgir de onde você não esperava. Conversas mudam, caminhos se abrem, ideias clareiam. Não é acaso, é direção, é cuidado, é Deus ajustando o caminho para que você avance com segurança e coragem. O que levaria muito tempo para se organizar, começa a encontrar forma com mais rapidez. Não porque você forçou, mas porque chegou o momento certo de colher o que foi construído com perseverança. Você não precisa mais carregar pesos que não são seus. O que era confuso começa a fazer sentido. O que parecia distante começa a se aproximar. Há um ritmo novo sendo colocado em sua vida, um ritmo de progresso, um ritmo de avanço, e você percebe que não está correndo atrás de tudo sozinho. Deus está à frente, preparando o terreno, e quando Ele prepara, ninguém consegue impedir o crescimento. Você já percebeu como algumas situações que antes pareciam enormes, agora parecem menores? Isso não aconteceu por acaso. Você cresceu, sua visão amadureceu, seu coração ficou mais forte. Deus trabalhou em você enquanto você apenas tentava sobreviver ao dia. Enquanto você fazia o que podia, Ele fazia o que você não via. Agora, as coisas começam a se encaixar. Aquilo que parecia atraso revela preparo. Aquilo que parecia perda revela livramento. Você começa a notar que certas portas que não abriram estavam protegendo você de ambientes errados. Certas conexões que se romperam estavam impedindo que você fosse puxado para trás. Deus não desperdiça nada. Nem as lágrimas, nem os dias difíceis, nem as orações feitas em silêncio. Tudo foi usado para fortalecer sua base. E base forte sustenta crescimento grande. Há uma sensação nova de avanço, uma confiança mais estável, uma coragem mais constante. Você já não reage como antes. Já não aceita qualquer palavra como verdade. Já não se curva tão fácil diante da pressão. Isso é evolução. Isso é amadurecimento. Isso é Deus lapidando sua vida. E quando Ele lapida, é para elevar. Prepare-se para ver resultados que refletem tudo o que foi trabalhado em você. Preste atenção nisso. Aquilo que tentou te parar acabou te empurrando para frente. Cada crítica te ensinou a melhorar. Cada falha te ensinou a ajustar. Cada porta fechada te ensinou a procurar algo maior. Nada foi desperdiçado. Deus estava transformando obstáculos em degraus. Você pode perceber que há mais clareza em suas decisões.
mais firmeza nas escolhas, mais consciência do seu valor. Você não aceita qualquer lugar. Você não aceita qualquer palavra. Você entende que sua vida tem peso, tem propósito, tem direção. E isso muda sua postura. Quando a postura muda, os resultados mudam. Você começa a andar com mais segurança, começa a falar com mais convicção, começa a acreditar de forma mais sólida. E essa confiança não vem de orgulho, vem de experiência, vem de quem já passou por dias difíceis e continua de pé. O inimigo pensou que era o seu fim, mas Deus transformou aquilo em preparação. E agora você colhe força onde antes havia dor, colhe aprendizado onde antes houve queda, colhe autoridade onde antes houve silêncio. Há uma nova fase se formando, uma fase em que você não apenas sobrevive, mas avança com decisão. E ninguém pode apagar aquilo que Deus decidiu estabelecer em sua vida. Você começa a perceber que não é mais a mesma pessoa de antes. Algo mudou na sua maneira de pensar, de reagir, de decidir. Situações que antes te abalavam profundamente hoje encontram alguém mais estável, mais consciente, mais seguro de si. Isso não aconteceu da noite para o dia. Foi construído em meio a desafios reais, dias difíceis, escolhas complicadas. Enquanto você enfrentava cada batalha diária, Deus estava fortalecendo sua base. Ele estava ampliando sua visão. Ele estava preparando você para um nível de responsabilidade maior. O que antes parecia pesado demais hoje já não te domina. O que antes tirava sua paz hoje não tem o mesmo poder. Isso é crescimento, isso é maturidade, isso é Deus moldando alguém que não será facilmente derrubado. Você não está mais reagindo apenas por impulso, está pensando antes de agir, está avaliando antes de decidir, está se posicionando com mais convicção. E essa postura gera respeito, gera novas oportunidades, gera caminhos que antes não apareciam. Há uma expansão acontecendo na sua vida. Não é barulho, é consistência. Não é pressa, é direção. Você está sendo levado a lugares que exigem alguém preparado. E você está sendo preparado há muito tempo. O que parecia demora era fortalecimento. O que parecia silêncio era construção interna. Agora você caminha com mais confiança porque sabe que não está sozinho. Deus está conduzindo cada passo. Chegou o momento de lembrar quem você é de verdade. Você não é definido pelos erros que cometeu. Não é limitado pelas opiniões que lançaram sobre você. Não é pequeno por causa das quedas que enfrentou. Você é alguém sustentado por Deus. Alguém que atravessou dias difíceis e permaneceu de pé. Isso revela força, revela caráter, revela resistência. Existe uma capacidade dentro de você que talvez nem tenha sido totalmente explorada ainda. Uma coragem que cresce quando a pressão aumenta. Uma fé que se fortalece quando o caminho parece desafiador. Deus colocou dentro de você recursos que não dependem de aplausos, não dependem de validação externa, dependem da conexão com Ele. E quando você se alinha com o Criador, algo extraordinário acontece. Você se torna inabalável. Não porque nunca enfrentará desafios, mas porque já provou que consegue atravessá-los. Você começa a falar diferente, a se enxergar diferente, a se posicionar diferente. Isso muda tudo, porque a forma como você se vê influencia cada decisão. E agora você se vê como alguém que superou o que parecia impossível. Alguém que foi guardado quando poderia ter sido vencido. Alguém que tem autoridade para avançar. E quando você entende isso, ninguém consegue diminuir sua caminhada. Você carrega marcas daquilo que enfrentou. Mas essas marcas não são sinais de derrota, são sinais de sobrevivência. São lembranças de que você foi mais forte do que imaginava. Cada cicatriz conta uma história de resistência. Cada memória difícil lembra que você passou por ali
e continuou. Deus não permitiu que você fosse apagado. Ele te manteve, Ele te sustentou, Ele te levantou quando parecia impossível continuar. E agora você começa a enxergar que existe poder na sua história. Existe autoridade nas suas experiências. Você fala com propriedade porque viveu. Você aconselha com verdade porque enfrentou. Você caminha com mais segurança porque já caiu e levantou. Isso constrói algo sólido dentro de você, algo estável, algo que não se abala facilmente. Você não precisa provar nada para ninguém. Sua permanência já é prova suficiente. O inimigo pensou que era o seu fim, mas Deus declarou que era apenas o ensaio da vitória. E agora você carrega dentro de si a certeza de que não é frágil. Não é descartável, não é alguém comum. Você é alguém fortalecido por Deus. E quando Ele fortalece alguém, essa pessoa se torna imparável. Existe uma autoridade nova sendo formada dentro de você. Não é grito, não é aparência, é postura, é olhar decidido, é palavra que sai com convicção. Depois de tudo o que enfrentou, você aprendeu a não se diminuir. Aprendeu a não aceitar qualquer definição sobre sua vida. Aprendeu que sua história não pode ser resumida a um momento difícil. Deus foi moldando sua identidade enquanto você lidava com responsabilidades diárias, compromissos, contas, conversas difíceis, decisões que exigiam coragem. Você foi crescendo por dentro. E agora essa força começa a aparecer por fora. Você já não se curva tão fácil diante de críticas, já não se desespera com qualquer obstáculo, já não permite que qualquer voz tenha poder sobre seu destino. Isso é maturidade espiritual. Isso é alguém que entendeu que carrega a presença de Deus. E quando você entende isso, sua postura muda naturalmente. Você começa a escolher melhor onde pisa, com quem anda, o que aceita. Você passa a agir com mais sabedoria, com mais equilíbrio, com mais segurança. Essa identidade restaurada é um presente. É como se Deus estivesse dizendo: você já provou que suporta pressão, agora eu posso confiar mais a você. E quando Deus confia algo maior, Ele também fortalece ainda mais. Você está entrando em um nível de responsabilidade e honra que combina com tudo o que já superou. Há uma força dentro de você que não pode ser ignorada. Ela foi construída nos dias comuns, nos momentos em que ninguém estava olhando, nas escolhas certas feitas em silêncio. Você não percebeu, mas enquanto resistia, estava sendo fortalecido. Enquanto insistia, estava sendo preparado. Deus estava ampliando sua capacidade. Hoje você enxerga desafios com outra mentalidade. Não vê mais apenas o problema. Consegue perceber a oportunidade escondida. Consegue analisar com mais clareza. Consegue agir com mais equilíbrio. Isso é crescimento real. Você não é mais guiado apenas pela emoção do momento. Existe firmeza nas suas decisões. Existe consciência do seu valor. E essa consciência gera posicionamento. Pessoas percebem quando alguém sabe quem é. Portas se abrem quando alguém demonstra preparo. Você começa a ocupar espaços que antes pareciam distantes, não por sorte, mas por maturidade. O que você viveu não foi em vão. Cada experiência construiu resistência, cada obstáculo desenvolveu estratégia, cada dia difícil fortaleceu seu caráter. Agora, você carrega dentro de si uma segurança que não depende de circunstâncias favoráveis. Depende da certeza de que Deus caminha com você. E essa certeza transforma qualquer ambiente. Prepare-se para ver reflexos disso em áreas práticas da sua vida. Na sua saúde, você começa a notar mais disposição, mais cuidado consigo, mais equilíbrio nas escolhas diárias. Na sua casa, conversas começam a se alinhar. Relações encontram mais harmonia. Há restauração onde houve desgaste. Nas finanças, oportunidades surgem de maneiras inesperadas. Uma ideia nova aparece.
Um contato antigo reaparece. Um caminho que você não considerava começa a fazer sentido. Deus sabe exatamente do que você precisa. Ele conhece suas responsabilidades, conhece seus sonhos, conhece suas metas, e Ele não ignora nenhum detalhe. A provisão sendo organizada, há portas sendo preparadas em lugares onde você nem bateu. Há respostas vindo por caminhos que você não imaginava. Você começa a perceber que não está lutando sozinho para conquistar cada passo. Existe cuidado. Weekend existe direção, existe favor. E isso não significa ausência de esforço. Significa que seu esforço agora encontra apoio, encontra alinhamento, encontra resultado. O que você planta começa a florescer com mais clareza. O que você constrói começa a ganhar estabilidade. E você entende que tudo isso é reflexo da mão de Deus sustentando sua caminhada. Na sua vida financeira, algo começa a se reorganizar com mais clareza. Você passa a enxergar oportunidades onde antes via apenas limitações. Surge uma ideia que faz sentido. Um projeto que parecia distante começa a ganhar forma. Uma conversa abre uma possibilidade real. Deus não ignora suas responsabilidades. Ele sabe das contas, dos compromissos, dos sonhos que você guarda em silêncio. E Ele não te susteve até aqui para te deixar sem direção agora. Existe provisão sendo construída passo a passo. Você aprende a administrar melhor. Aprende a decidir com mais sabedoria. Aprende a dizer não para o que compromete seu futuro. Isso gera estabilidade. Isso gera crescimento saudável. Não é algo ilusório. É resultado de maturidade somada ao favor de Deus. Você começa a perceber que sua dedicação encontra retorno, que sua disciplina produz fruto, que sua constância não é em vão. Há portas sendo abertas em ambientes que você não frequentava antes. Há pessoas reconhecendo sua capacidade. Há caminhos se apresentando com mais nitidez. E você caminha com responsabilidade, sabendo que tudo o que chega precisa ser bem cuidado. Deus confia recursos a quem aprendeu a valorizar o pouco, e você valorizou. Agora colhe avanço. Na sua família, mudanças começam a aparecer de forma serena, mas real. Conversas que antes terminavam em silêncio pesado, agora encontram espaço para entendimento. Relações que estavam frias começam a se aquecer novamente. Você percebe mais paciência nas suas palavras, mais equilíbrio nas respostas. Deus está restaurando vínculos, está trazendo reconciliação onde parecia difícil retomar. Pequenos gestos passam a ter grande significado. Um pedido de desculpa sincero, um abraço mais demorado, um diálogo que evita conflitos antigos. Você começa a entender que sua postura influencia o ambiente ao seu redor. Quando você decide agir com maturidade, o ambiente responde. Quando você escolhe a paz, o clima muda. Isso não é fraqueza, é força bem direcionada. Deus honra atitudes que constroem, e você está construindo. Sua casa começa a refletir mais harmonia, mais união, mais respeito. Isso fortalece seu coração. Dá segurança para seguir em outras áreas da vida, porque quando a base está alinhada, o restante flui com mais estabilidade. E Deus se alegra quando há paz dentro do lar. Ele trabalha para que haja restauração completa. Nos seus projetos pessoais, você começa a perceber mais clareza e confiança. Aquilo que você sonhou por muito tempo já não parece tão distante. Você organiza melhor seus passos, define metas com mais precisão, age com mais estratégia. Deus está honrando sua dedicação, está ampliando sua visão, está colocando ao seu redor pessoas que agregam, que somam, que incentivam. Você sente mais coragem para apresentar suas ideias, mais segurança para iniciar algo novo, mais determinação para concluir o que começou. O medo já não paralisa como antes. A dúvida já não domina como antes. Existe convicção, existe direção. Você entende que não precisa esperar circunstâncias perfeitas para agir. Começa com o que tem.
Usa o que sabe. Aprende o que falta. E Deus multiplica seus esforços. O que era apenas um plano no papel começa a ganhar forma prática. O que era apenas pensamento começa a se tornar realidade. Você olha para frente com expectativa saudável. Não é ansiedade, é confiança, porque sabe que não está sozinho. Deus está guiando cada passo e quando Ele guia, o resultado é inevitável. Agora algo profundo começa a acontecer dentro de você. Um descanso verdadeiro. Não é fuga das responsabilidades, não é descuido, é paz no meio das tarefas do dia. Você acorda e percebe que a mente está mais leve. As decisões fluem com mais equilíbrio. O coração já não carrega o mesmo peso de antes. Deus está trazendo refrigério para sua alma. Depois de tantas batalhas, Ele está renovando suas forças. Você sente mais disposição para enfrentar o que precisa ser feito, mais ânimo para continuar construindo. O cansaço acumulado começa a perder espaço. Surge uma energia nova, limpa, estável. Você respira fundo e percebe que há serenidade dentro de você. Isso muda sua forma de viver. Você trabalha com mais foco, conversa com mais paciência, resolve situações com mais clareza. Deus não apenas sustenta você nas lutas, Ele também te dá descanso no tempo certo. E esse descanso fortalece, reorganiza seus pensamentos, reequilibra suas emoções. Você começa a sorrir com mais facilidade, começa a enxergar beleza nos detalhes simples, a alegria brotando de dentro para fora. E essa alegria tem poder. Ela fortalece seu corpo, fortalece sua mente, fortalece sua fé. Você entende que não precisa viver sob tensão constante. Pode confiar, pode caminhar com tranquilidade, porque a mão que te sustentou até aqui continua presente. Você aprende a confiar mais, aprende a descansar suas preocupações nas mãos dele, e isso traz estabilidade. Quando surge um desafio, você não entra em desespero. Analisa, ora, decide com sabedoria. Isso demonstra maturidade. Você já não reage com impulsividade. Existe equilíbrio nas suas atitudes. Isso reflete saúde emocional e espiritual. Seu corpo responde a essa paz. O sono melhora. A respiração fica mais tranquila. A mente desacelera. Deus está cuidando de você por completo. Não apenas das áreas externas, mas do seu interior. A cura acontecendo em partes que você nem sabia que precisavam ser tratadas. Feridas antigas começam a perder força. Lembranças difíceis já não têm o mesmo impacto. Você segue em frente com leveza, e essa leveza te dá força para continuar avançando. A alegria que nasce dessa paz é contagiante. Pessoas percebem a diferença, sentem a segurança que você transmite. E você entende que essa transformação não veio do nada. Veio da presença constante de Deus, trabalhando silenciosamente enquanto você apenas tentava continuar. Receba isso como um decreto sobre a sua vida. Você entrou em um ciclo de confirmação. Tudo o que foi trabalhado em silêncio começará a aparecer com clareza. Não para alimentar vaidade, mas para estabelecer honra. Deus está marcando sua trajetória com sinais de crescimento visível. Pessoas que não enxergavam seu valor começarão a reconhecer. Ambientes que antes não se moviam, agora responderão à sua presença. Existe uma distinção sendo colocada sobre você. Não é barulho, é autoridade. Não é sorte, é direcionamento. Aquilo que parecia comum ganha peso. Aquilo que parecia pequeno ganha alcance. Você perceberá portas se abrindo com naturalidade, conversas fluindo com facilidade, decisões se encaixando com precisão. É Deus confirmando que você está no caminho certo. Há uma marca de proteção sobre seus passos. Há uma cobertura que impede retrocessos desnecessários. O que é seu encontrará você. O que não é, perderá força, e você seguirá sem distrações. Este é um tempo de consolidação.
de crescimento consistente, de avanço sustentado. O que você constrói agora terá base forte, terá estabilidade, terá permanência. E ninguém poderá apagar o que Deus decidiu estabelecer. Assim diz o Senhor ao seu coração: aquilo que tentou reduzir sua visão não terá mais voz ativa na sua caminhada. Sua mente será ampliada, seus planos ganharão direção clara, sua coragem será renovada. Existe uma ousadia equilibrada sendo despertada dentro de você. Uma capacidade de sonhar novamente, mas agora com maturidade. Você não sonha mais de qualquer jeito. Você planeja, você executa, você sustenta. Deus está alinhando oportunidades estratégicas, conexões certas, lugares certos, decisões certas. Você perceberá que algumas respostas virão mais rápidas do que antes. Não por pressa, mas por alinhamento. Quando há alinhamento, há fluidez. E você está alinhado. O que você tocar com responsabilidade, prosperará. O que você iniciar com sabedoria, terá continuidade. O que você decidir com fé, terá sustentação. Este é um tempo de expansão consciente. Você cresce sabendo onde pisa. Avança sabendo o que carrega. Conquista sabendo administrar. E essa maturidade atrai confiança, atrai respeito, atrai oportunidades maiores. Prepare-se para viver dias de confirmação prática. Dias em que você olhará para trás e entenderá que tudo cooperou para te posicionar exatamente aqui. Você não será alguém que começa e abandona. Você não será alguém que cresce e perde. Você será alguém que estabelece, que constrói, que mantém. Deus está firmando suas bases de maneira profunda. Seu nome será associado à constância, à responsabilidade, à confiança. Existe um novo nível de estabilidade se formando. Sua casa será fortalecida. Seus projetos ganharão solidez. Sua mente permanecerá equilibrada. Seu coração permanecerá confiante. O que vem pela frente não é instável, é estruturado, é sustentado, é contínuo. Você caminhará com serenidade, mas com autoridade, com humildade, mas com convicção. Nada do que ficou para trás terá poder de interromper o que está sendo construído agora. Você segue para uma fase de consolidação, onde o que começa continua, o que cresce permanece e o que Deus entrega ninguém toma. Receba isso com firmeza no coração. Sua trajetória será marcada por avanço constante e vitória estabelecida. Assim diz o Senhor sobre a sua caminhada. Você não será conhecido pelo que quase te derrubou, mas pelo que conseguiu superar. Existe uma elevação acontecendo na sua vida que não depende de aplausos, depende de posicionamento. Deus está te levantando com dignidade. Está fortalecendo sua voz, está ampliando sua influência de maneira saudável e sustentada. Ambientes que antes não te percebiam começarão a notar sua presença, não por esforço exagerado, mas porque há autoridade sobre você. O que antes era dúvida será substituído por clareza. O que antes era insegurança dará lugar à convicção. Você tomará decisões com mais firmeza. Falará com mais segurança, caminhará com mais estabilidade. Deus está colocando seus pés em terreno seguro. E quando Ele firma alguém, ninguém consegue deslocar. Há um novo nível de responsabilidade se aproximando e você está preparado para ele. Não por acaso, mas por tudo o que já enfrentou e venceu. Receba esta palavra. Seus próximos passos serão estratégicos. Não haverá desperdício de energia. Não haverá retrocessos desnecessários. Deus está refinando sua visão para que você enxergue além do óbvio. Você perceberá oportunidades que outros ignoram. Terá discernimento para dizer sim no momento certo e não quando for preciso. Isso te protegerá de perdas e te conduzirá a ganhos consistentes. Existe prosperidade alinhada com sua maturidade. Existe crescimento alinhado com sua responsabilidade.
O Senhor está organizando encontros decisivos, abrindo portas específicas, conectando você a ambientes que reconhecem seu valor. Você não será confundido, não será desviado, não será enganado. Há proteção nos seus caminhos, há luz nas suas decisões. E o que você iniciar com sabedoria terá continuidade e estabilidade. Eis que se estabelece sobre você um tempo de consolidação. Não é apenas começar bem, é continuar melhor. Não é apenas conquistar, é manter. Deus está fortalecendo suas bases para que o que for construído agora permaneça. Sua casa será fortalecida. Seus projetos ganharão estrutura sólida. Sua mente permanecerá equilibrada diante de desafios. Seu coração permanecerá confiante diante de novas responsabilidades. Você caminhará com serenidade e autoridade ao mesmo tempo. Nada do passado terá força para interromper o que está sendo estabelecido. O Senhor confirma, você avançará com constância, crescerá com estabilidade e viverá resultados que refletem a fidelidade dele na sua história. O que ele determina, permanece, e você permanecerá. Há um fortalecimento profundo acontecendo dentro de você que não pode mais ser ignorado. Deus está consolidando sua confiança de forma madura, estável e contínua. Você não depende mais de circunstâncias favoráveis para acreditar que pode avançar. Sua segurança não está no aplauso, mas na consciência de quem te sustenta. O Senhor está estabelecendo sobre sua vida um novo padrão de crescimento, um padrão mais sólido, mais equilibrado, mais consistente. Você não viverá altos e baixos constantes como antes. Haverá estabilidade, haverá direção clara, haverá decisões bem fundamentadas. O que antes gerava insegurança, agora será enfrentado com lucidez. O que antes causava hesitação, agora será resolvido com firmeza. Deus está fortalecendo sua estrutura interior para que você suporte conquistas maiores sem perder o equilíbrio. Isso é maturidade sendo consolidada. Isso é caráter sendo confirmado. Você não será alguém que se perde quando cresce. Será alguém que cresce e se mantém centrado. E essa estabilidade atrairá confiança, respeito e novas oportunidades. Prepare-se para um ciclo de reconhecimento saudável. Não reconhecimento vazio, mas aquele que nasce da constância e da responsabilidade. Deus está permitindo que sua dedicação seja vista, que sua competência seja percebida, que sua postura seja valorizada. Você não precisará forçar espaço. O espaço surgirá naturalmente porque há preparo em você. Pessoas certas se aproximarão, convites coerentes aparecerão. Situações que antes pareciam fechadas começarão a se reorganizar. Não é sobre sorte, é sobre alinhamento. Quando há alinhamento com Deus, há fluidez. E você está alinhado. Seu discernimento será aguçado. Sua sensibilidade espiritual será fortalecida. Você saberá identificar o que soma e o que distrai. Isso protegerá sua energia e seu tempo. Você avançará com foco, com estratégia, com consciência. E cada passo dado terá propósito claro. O Senhor confirma. O que é verdadeiro permanecerá. O que não é perderá força. Existe também uma expansão silenciosa acontecendo na sua visão de futuro. Você já não pensa pequeno, já não se limita ao que vê no momento. Deus está ampliando sua perspectiva para que você construa algo que ultrapasse fases passageiras. Seus projetos ganharão profundidade. Suas escolhas terão impacto duradouro. Você deixará marcas positivas por onde passar. Não marcas de imposição, mas de integridade e consistência. O Senhor está estabelecendo longevidade nos seus resultados. O que você começar agora terá continuidade. O que você plantar agora dará frutos constantes. Sua caminhada não será interrompida por instabilidade emocional ou decisões precipitadas. Haverá equilíbrio, haverá sabedoria, haverá sustentação.
Você está sendo conduzido a uma fase onde crescimento e estabilidade caminham juntos. E isso não é temporário, é consolidação, é permanência. É Deus confirmando que sua trajetória será marcada por avanço contínuo e resultados que permanecem. Receba esta confirmação final com o coração aberto. Você não viverá uma história comum. Deus está escrevendo capítulos de consistência, honra e avanço verdadeiro. O que começou como resistência se transformou em autoridade. O que começou como sobrevivência se transformou em maturidade. Agora você não apenas continua, você constrói com consciência e permanece com estabilidade. Há uma firmeza sendo estabelecida nos seus passos que não será facilmente abalada. Decisões serão tomadas com clareza. Caminhos serão escolhidos com segurança. Relacionamentos serão construídos com equilíbrio. Você não será conduzido por pressa, mas por direção. Não será guiado por medo, mas por convicção. O Senhor confirma que sua trajetória será marcada por crescimento saudável e contínuo. O que Ele plantou em você dará fruto no tempo certo, com raízes profundas e resultados duradouros. Sua vida não será lembrada por tentativas frustradas, mas por conquistas sustentadas. Decisões serão tomadas com clareza. Caminhos serão escolhidos com segurança. Relacionamentos serão construídos com equilíbrio. Você não será conduzido por pressa, mas por direção. Não será guiado por medo, mas por convicção. O Senhor confirma que sua trajetória será marcada por crescimento saudável e contínuo. O que Ele plantou em você dará fruto no tempo certo, com raízes profundas e resultados duradouros. Sua vida não será lembrada por tentativas frustradas, mas por conquistas sustentadas. Caminhe com essa certeza. Há estabilidade à sua frente, há avanço consistente no seu caminho e a fidelidade divina sustentando cada passo que você dá. Agora, eu quero te fazer um convite simples e direto. Pare por um instante, onde você estiver. Se puder, feche seus olhos. Vamos orar juntos. Senhor Deus, Pai amado, eu coloco esta vida diante de Ti agora. Tu conheces cada detalhe da história dessa pessoa. Conheces as batalhas que já foram vencidas em silêncio. Conheces as lágrimas que ninguém viu. Obrigado, porque o Senhor sustentou quando parecia difícil continuar. Obrigado, porque não deixou cair, não deixou desistir, não deixou ser destruído. Hoje eu peço, fortalece ainda mais. Renova as forças, estabelece paz profunda no coração, traz direção clara para as decisões, abre portas certas, fecha caminhos que não vêm de Ti. Abençoa a casa, a família, o trabalho, os projetos. Traz provisão, saúde, equilíbrio emocional e firmeza espiritual. Que toda insegurança perca espaço, que toda dúvida seja substituída por convicção. Que essa pessoa se levante com postura de vencedor, sabendo que é sustentada pela Tua mão. Guarda seus passos, ilumina seu caminho, confirma promessas e que ela viva dias de crescimento estável e honra verdadeira. Eu declaro proteção, direção e avanço contínuo sobre essa vida. Em nome de Jesus, amém. Agora me responda nos comentários. Você decide hoje caminhar com confiança e assumir sua posição de vencedor. Responda com fé e convicção. Eu decido avançar. E se você tem um pedido de oração, escreve aqui embaixo resumidamente que estarei orando por você. Se essa oração falou com você, já deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Aqui nós crescemos juntos, com fé, maturidade e direção.